Em 2008, um jovem desaparece enquanto estava voltando para casa depois de uma festa com os amigos. Brandon era um jovem de 19 anos que tinha acabado de terminar o ano na faculdade de energia eólica nos Estados Unidos. Enquanto ele voltava para casa de madrugada já, ele acaba tendo um pequeno acidente com o carro dele. Então ele liga para os pais para falar que teve esse acidente e para ir buscar ele. Os pais concordam e no meio do caminho, mais ou menos uma distância de uns 30 minutos para chegar até Brandon, os pais ficam falando com ele no telefone. Mas é aí que tudo começa a ficar estranho. Brandon, do nada, fala suas últimas palavras em gravação. Depois dessas palavras, começa aí uma busca que demoraria meses. Olá, eu me chamo Gabriel e esse é o Casos Reais. Já deixa o like no começo do vídeo e também não se esqueça de se inscrever, que é muito bom para o meu trabalho. E também para vocês não perderem nenhum vídeo. E sem mais demora, já vamos para o próximo caso. Brandon nasceu em 30 de janeiro de 1989 em Marshall, no estado de Minnesota, Estados Unidos. Filho de Brian e Annette. Ele se formou na Marshall High School em 2007 e então decidiu estudar turbinas eólicas por um ano no campus da Faculdade Pública Comunitária e Técnica de Minnesota, em uma cidade chamada Canby, cerca de 40 minutos de Marshall, a cidade onde ele morava. O ano acadêmico acabou em 13 de maio de 2008 e no mesmo dia, tanto Brandon como alguns amigos decidiram comemorar essa realização com uma festa na cidade de Lindy, cerca de 10 minutos de Marshall. Ele estava se divertindo muito nessa festa com seus amigos, quando por volta das 23 horas da noite, ele decide ir para uma outra festa que estava acontecendo em Canby. E apesar dessa cidade ela ser do caminho contrário de onde ele estava, ele decidiu ir mesmo assim, porque um amigo dele ia embora para um outro estado. Pois assim ele fez. Ele ficou algumas horas na cidade de Canby ali durante a festa, e os amigos dele falaram que ele bebeu algumas cervejas e também uma dose de uísque, mas ele não estava bêbado ou intoxicado. Brandon ele foi embora de lá depois das meia-noite, e o interessante é que ele não foi pela rodovia principal que liga as cidades de Canby e Marshall. Ele pegou uma estrada secundária que liga essas duas cidades. Talvez ele estava com medo da polícia parar ele e fazer algum teste de bafômetro, ou algo parecido. Então, só pra gente entender até aqui, como vocês conseguem ver no mapa aqui, ele morava na cidade de Marshall e estudava na cidade de Canby, uma cidade de cerca de 40 minutos de distância. Então, essa estrada que liga essas cidades, ele conhecia muito bem, porque ele pegava praticamente todos os dias para estudar. Era uma estrada bem conhecida por ele. E Lindy foi a cidade de mais ou menos uns 10 minutos de distância de Marshall que ele estava na primeira festa. Enquanto ele estava na cidade de Lindy, ele recebeu uma ligação, uma mensagem de um amigo que estava tendo uma festa em Canby, e mesmo a cidade sendo ao sentido contrário, como vocês conseguem ver aqui no mapa, ele decidiu ir, como eu disse para vocês, porque o amigo dele estava indo embora para um outro estado. Então ele foi mesmo assim. E depois da meia-noite foi que Brandon decidiu sair da cidade de Canby e voltar para sua cidade de Marshall, já na parte da madrugada, para assim poder descansar. Até que por volta das 1h15 da madrugada, Brandon acaba sofrendo um pequeno acidente com seu carro e acaba ficando preso num tipo de uma pequena inclinação na beira da estrada. Esse pequeno acidente ele não danifica o carro de Brandon, mas as rodas elas não estavam mais tocando o chão. Então ele não conseguia tirar o carro dele dali sozinho naquelas condições. Ele decide então ligar para alguns amigos para ver se alguém consegue ajudar ele, mas nenhum deles consegue atender. Então ele decide, por fim, ligar para os seus pais. Ele faz isso a 1h50 da madrugada e fala para eles que ele precisa de uma carona, porque ele não está conseguindo tirar o carro do lugar. E um ponto bem importante é que Brandon fala para os pais que ele está entre a cidade de Marshall e Lindy, algo que não fazia muito sentido, já que ele tinha acabado de sair de Canby, que ficava na direção oposta. Brandon então fala que está em uma estrada de cascalho e passa a localização para seus pais. E eles falam que quando estiverem chegando perto, eles vão ficar piscando os faróis dos carros para se encontrarem mais fácil, já que naquela região ali a vegetação é bem baixa e seria muito fácil de ver os faróis. Pois bem, os pais dele vão em direção ao Brandon e começam a pescar os faróis do carro, avisando que já estavam ali. E o Brandon também faz a mesma coisa. Só que eles não conseguem visualizar um ao outro. Eles ficam falando que está pescando os faróis e eles não conseguem se ver. O que era uma coisa impossível de acontecer, já que aquela vegetação ali, como eu disse, era muito baixa. Então ele acaba ficando irritado e fala para os seus pais que está conseguindo ver algumas luzes de um pouco adiante, que para ele é a cidade de Lindy. E ele fala que vai andando até lá e fala para os seus pais ir até a cidade também, que eles vão se encontrar em um estacionamento ali que eles conheciam.
Os pais do Brandon, eles concordam com isso, mas fala que vai continuar falando com ele no celular até os dois se encontrarem. E os dois acabam fazendo isso. A duração dura 47 minutos. E durante esse tempo, o Brandon vai falando o que está acontecendo no caminho dele. Lembrando que isso já era de madrugada, então estava muito escuro. O Brandon fala que está andando por algum caminho de cascalhos e também tinha um barulho de água. E, do nada, o Brandon repete uma coisa e grita, como se ele tivesse tropeçado ou caído. E depois disso, ele fica quieto e os pais decidem retornar para ele, mas somente chama até cair na caixa postal. Os pais dele então continuam procurando Brandon, mas não conseguem encontrar nada. E também o celular dele só chamava e caía na caixa postal. Então eles decidem ligar para a polícia e relatar o desaparecimento. Porém a polícia fala que é comum jovens ali naquela área desaparecerem e depois voltarem depois de algumas horas, porque pode estar na casa de algum amigo, alguma festa. E essas coisas podem acontecer. E isso é estranho porque em muitos casos de desaparecimento, principalmente de jovens, a polícia acaba falando isso. Que ele vai voltar daqui a algumas horas, que pode estar na casa de algum namorado, namorada, amigo, alguma festa. Mesmo os parentes, os pais falando coisas que são estranhas do desaparecimento, a polícia não se mexe. Eles só foram procurar mais tarde naquele dia. Quando eles começaram as buscas, eles pedem os registros telefônicos do celular do Brandon. Assim, eles descobrem que, na verdade, ele não estava perto de Lindy, como antes dito, mas sim em uma cidade chamada Porter, cerca de 30 quilômetros da cidade de Lindy. Então, a polícia começa a levar o caso mais a sério, porque a cidade que ele tinha falado que ele estava, na verdade, era uma outra cidade. Começou então uma busca por ele na região onde os registros telefônicos marcavam, e por volta de 12h30 naquele dia, o carro dele foi encontrado em uma estrada a cerca de 1 quilômetro da rodovia principal. O veículo estava sem nenhum dano, porém com as rodas dianteiras levantadas por conta do barranco. Eles encontraram também um caminho de cascalho, como o Brandon informou para seus pais, que ali estava passando. E nesse caminho, não muito longe dali, ficava um rio chamado Yellow Medicine. Equipes de buscas de outras cidades perto foram acionadas também para ajudar e contaram com cães farejadores e também uma equipe aérea. Os cães eles sentiram um cheiro por uma trilha de quase 5 quilômetros, que seguia por uma estrada de campo até uma fazenda abandonada, e depois até aquele rio Yellow, até um ponto que parecia entrar naquele rio. Os pais de Brandon se lembrou que ele tinha falado que ouviu um barulho de água enquanto caminhava, então surgiu a teoria que ele poderia ter caído nesse rio e se afogado. Buscas com barcos foram mobilizados para fazer uma procura ali, e também alguns policiais caminharam pela margem do rio, por todo o terreno, mas nada foi encontrado, nem na margem, nem dentro do rio. Um detalhe bem importante é que o Brandon ele era cego do olho esquerdo, então sua percepção de profundidade era muito ruim, principalmente no escuro. Houve algumas complicações nas buscas ali na região naquela época, sendo o fato de que algumas áreas ali estavam sendo cultivadas. Os policiais tinham que esperar a boa vontade dos donos das terras permitir para buscar ali, para fazer uma busca naquelas regiões. Então aquelas regiões ali que estavam, poderia servir muito bem de abrigo, né, de esconderijo, se alguém tivesse perdido ali. Então também tem o fato de que choveu muito ali na região na data, então ajudou muito a esconder algumas evidências se caso tivesse. Ainda bem que os policiais não achavam que os donos daquelas terras tinham algo a ver com o desaparecimento, então eles nem correram atrás de um mandado de busca. Foram muitos meses de busca ali na região do desaparecimento e também até onde o cheiro do Brandon ia. E todos estavam convencidos de que ele não tinha se afogado no rio, já que o cão farejador ali sentiu um cheiro que ultrapassava aquele rio e ainda seguia por uma estrada de cascalho. Agora vamos para as principais teorias que podem ter acontecido. Uma das teorias é que ele estava andando naquela estrada ali e acabou escorregando e deixando o celular cair no chão, ou no rio, né? Então, como aquela estava de madrugada, estava muito escuro, o celular caiu, ele tentou procurar ali no rio ou no chão e infelizmente não conseguiu. Talvez o celular caiu no chão e naquela época o celular era diferente de hoje em dia, né? A bateria se soltava, a bateria ia para um lado, o celular para o outro. Ou também o celular pode ter caído no rio e ser levado, né? Então ele pode ter ficado procurando ali por algum tempo, mas infelizmente não conseguiu encontrar. Então uma coisa também muito estranha nesse caso, é que ele ter falado para os pais que estava entre a cidade de Lindy e Marshall, sendo que ele tinha saído da cidade de Canby, que ficava uns 40 minutos da cidade de Marshall, como já tinha falado antes.
Os pais do Brandon disseram que ele tinha muita certeza do que ele estava falando, e não parecia que ele estava bêbado ou drogado, além deles ficarem cerca de 50 minutos conversando no celular. Então, se caso o Brandon tivesse bêbado ou alguma intoxicado de alguma coisa, os pais iam perceber. Ia perceber até na voz dele que está diferente. E algo assim, eles não perceberam nada disso. E se fosse uma estrada, né, que ele não pegava muito, que fosse uma vez na vida e olhe lá, que não fosse muito conhecida, mas não. Como eu disse antes, é uma estrada que ele passava praticamente todos os dias. Ele estudava na cidade de Cambridge, então era uma estrada muito conhecida. Não fazia sentido nenhum ele ter falado isso. Quando as pessoas ficaram sabendo desse fato dele ter falado que estava na cidade diferente da onde ele estava mesmo realmente, e ele ter conhecido muito aquela estrada, muitas pessoas ficaram pensando que ele fez isso porque quis, ele quis desaparecer por conta própria. Mas desde o começo do desaparecimento, os pais deles eles estão convencidos de que o Brandon não ia fazer isso, porque não fazia sentido. Ele era um jovem feliz, ele tinha acabado de terminar aquele ano ali da faculdade, então não parecia que ele era um jovem feliz, não fazia sentido nenhum ele ter inventado essa história e desaparecido porque ele quis, por conta própria. Uma outra teoria é que ele foi sequestrado naquele lugar. Alguém poderia estar seguindo ele, visto o carro dele parar, seguido o Brandon e feito algo com ele. Parece um pouco difícil de acreditar, porque ele estava naquele lugar ali, já que era uma estrada secundária, né? Estava de madrugada. Então é uma teoria que poucos acreditam, mas se alguém tivesse ali na festa ou visto ele sair, seguido ele e visto ali o acidente que teve com o veículo, facilmente, se fosse uma pessoa mal intencionada, facilmente poderia ter seguido ele e feito algo com o Brandon. E essa teoria não parece tão infundada assim, porque ao ponto de vista do FBI, eles colocaram o Brandon no banco de dados do programa de apreensão criminal violenta, ou VCAP em inglês. Ele está nessa parte de pessoas desaparecidas, o que significa que o FBI acredita que o Brandon foi vítima de algum crime violento, possivelmente homicídio. E esse banco de dados é interessante porque ele é muito pequeno, com somente 72 pessoas contando com ele, sendo uma lista bem pequena comparada aos desaparecimentos dos Estados Unidos todos os anos. Brandon, ao todo, está desaparecido há mais de 16 anos e, infelizmente, provavelmente nunca iremos saber o que aconteceu com ele, causando muita dor e tristeza para sua família. E esse foi o caso de hoje. Por favor, coloque nos comentários o que você acha que aconteceu com Brandon. Será que ele desapareceu porque quis? Ou ele estava conversando com seus pais e o celular caiu no rio? Ele acabou entrando no rio para pegar o celular? E um detalhe que eu não contei também, que estava muito frio ali na época. Então, a água naquele rio estava muito fria. Ele poderia até ter saído no rio, mas infelizmente perdido sua vida depois por hipotermia. Também é uma teoria que pode ter acontecido. Também uma que é muito discutida até pelo FBI é a questão do sequestro, né, e homicídio. Então, por favor, coloque nos comentários o que você acha, qual é a sua teoria para esse caso. Também coloque a sugestão de algum próximo vídeo que eu possa fazer, alguma crítica, algo que eu possa melhorar. Podem ficar à vontade aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado pelos inscritos e também pelas pessoas que comentam. Muito bom ver os comentários e responder eles. E nos vemos no próximo caso. Tchau.